Eles estão no espaço, eles são reais. Foi descartado qualquer fenômeno atmosférico. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas. Saiu, pessoal. Hoje é um dia que entra para a história. 27 de julho de 2025. A cientista Beatriz Villarreau revela o estudo, tá? Que a gente estava tanto aguardando. Ao que tudo indica agora é sim, Cris, o tal estudo. E o negócio é o seguinte: os transientes que ela estava observando, que vêm desde 1952, desde antes do ser humano ter enviado satélite para o espaço, são objetos reais. Tem até ilustração de como devem ser esses objetos, porque eles são reais. Estão refletindo a luz do Sol e eles estão ao redor da Terra. E são muitos. E são muitos. O negócio é chocante. Sabe o que é ainda mais chocante, Cris? Que tudo bate, ainda tem essa, tá? Tudo bate com aquele caso de OVNIs que ficou sobrevoando a Casa Branca. Lembra disso? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso em algum momento da vida, né? Daqueles OVNIs que sobrevoaram a Casa Branca e tudo tá batendo também com esse dia, O que Cris. é um local péssimo para qualquer um sobrevoar, porque a gente sabe que ali não dá chance para ninguém sobrevoar. Não, de Ali verdade... o cara passou com um dronezinho ali por cima, já era. Não, de verdade... Esse é um dia histórico, pessoal, 27 de julho de 2025, tanto que o vídeo ele vai entrar pra vocês sem edição, sem nada, cru, do jeito que a gente tá gravando. Breaking news total. É breaking news total, então não esquece, ó, senta o dedo no like, porque essa informação tem que chegar pra todo mundo. Vai ter gente desmerecendo a cientista, vai ter youtuber no seu pedestal de cadeira gamer desmerecendo essa cientista que é séria, esse estudo que é sério e que agora tá para revisão por pares, tá? Só que o negócio... assim, gente que se esconde atrás da cautela. Não, gente que se esconde atrás da... É o que mais tem, né, nós, pessoal? Não, e o negócio nós é o somos seguinte... cautelosos. Eu acho incrível que, assim, sai um estudo científico, agora dessa vez, mostrando que os objetos são reais. E o que é incrível são pessoas que lidam com esse assunto não ficarem, no mínimo, chocadas. No mínimo, empolgadas. Porque isso incide em muita coisa. Né? Não tem como. Por exemplo, se eles estão lá, então a NASA, a Roscosmos, nunca ouviu falar? Nunca viu isso? Não. Nunca percebeu? Ou eles já sabiam o tempo todo e nunca falaram nada? A gente cai em muitos assuntos delicados. Ai, Richard, você tá sendo sensacionalista. Não. Sabe o que eu tô sendo? Realista. Quem tá sendo sensacionalista é o estudo, porque é um estudo sensacional. Mas não é sensacionalista no sentido pejorativo da palavra. Tá no termo pejorativo da palavra. Não. É sensacionalista por si só porque é algo sensacional. Não tem como a gente fechar os olhos para um estudo que tá dizendo que tem coisas não humanas ao redor da Terra, pessoal. Isso é fato. Na hora que eu vi esse post aqui, a Beatriz Villarreau, ela colocou aqui, eu vou até traduzir, para não ficar fazendo a tradução aqui em tempo real para vocês, para não demorar, tá? Essa é uma pré-impressão de um artigo atualmente em revisão. Tentamos pela primeira vez em 2022, mas era cedo demais para os periódicos. Anos depois, com métodos melhores, tentamos novamente. A questão-chave tem sido: os transientes são reais ou defeitos de placa? Lembra no estudo anterior? Pra quem não viu, vou deixar no card aqui em cima, que é o vídeo que a gente postou, se eu não me engano, na sexta-feira, né, Cris? Foi na sexta-feira agora, tá? Sai um estudo que ela falou, ó, calma que esse ainda não é o estudo tão aguardado. Que ela mostra o quê? Que aqueles transientes, que aqueles objetos que foram pegos, né, como se fossem estrelas, essa aí é a cientista, a doutora Beatriz Villarreau, que faz história, tá? Ela faz história. Aqueles objetos poderiam ser, sei lá, defeito de placa ou algo atmosférico. Era uma chance muito pequena? Era, mas não podia ser descartada. Só que agora ela encontra algo novo, tá? Que eu já vou explicar pra vocês. Ela encontra algo novo. E aí ela continua, tentamos novamente. A questão-chave tem sido: os transientes são reais ou defeitos de placa? Bem, parece haver uma clara escassez de transientes na sombra da Terra, Cris. Essa é a chave. Ou seja, quando esses objetos estariam na sombra da Terra, ou seja, a Terra projetando a sombra dela nesses objetos, eles não aparecem como eles aparecem... Porque não tem como eles refletir luz. Exatamente. Bem, parece haver uma clara escassez de transientes na sombra da Terra. Se estiver correto, isso demonstra que são objetos altamente reflexivos, com superfícies planas, penso em espelhos ou vidro, e transientes são reflexos da luz solares. E parece que pode haver mais deles do que pensávamos inicialmente. Característica essa que é a mesma dos nossos satélites. Olha isso aqui, ó.
Quando tá na sombra, a gente também não vê nossos também próprios não vê, satélites. Você até consegue ver às vezes, mas assim, de uma forma muito sutil. Você tem que estar com um sensor ali muito bom, tá? Aqui já é o estudo e ela coloca aqui mais ou menos como que podem ser esses objetos. Pessoal, isso aqui não é humano, tá? Isso aqui não é humano, não tem como a gente não ficar de boca aberta com isso. E aqui tá o estudo porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra sai, tá, pessoal? Align multiple transient events in the first Palomar Sky Survey Spanish Virtual Observatory. Aqui ela coloca aqueles transientes que foram pegos por placas, vamos colocar aqui nas imagens, ó. Aqueles transientes aqui, ó, que foram pegos por placas. Tem inclusive um vídeo aqui que vai mostrando aos poucos pra vocês. E é desses objetos que ela tá falando. É isso aqui, ó. Aqui, ó, o mesmo objeto, ó. Ali a gente não consegue ver ele, ó. Vamos até colocar num ponto aqui, ó. Ó, num ponto novamente dos transientes. Aqui, ó. Se liga nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Esses que a gente tá vendo são objetos reais e que não são humanos, tá? Esses objetos eles não aparecem na sombra da Terra porque eles têm que refletir a luz do Sol. Ali eles são pegos. Aqui, ó, eles desaparecem pra sempre pra gente, tá? Ó, se liga nisso. Vai mostrar mais um que é muito bom, que é este daqui, ó. Esse aqui, ó. Aqueles três ali no centro, ó. Aqueles três que vocês estão vendo ali no centro. Aqueles ali desapareceram pra sempre. Isso não são estrelas, isso já foi descartado, inclusive, tá? Mas vamos lá, então. Poderia ser algo atmosférico. Lembra que eu falei, ó, pode ser algo atmosférico. Olha eles aqui, ó. Ó os três, ó. Foram pegos, ó lá depois. Sumiu pra sempre. Até hoje. Isso aconteceu em 1952. Até hoje, nenhum cientista tinha conseguido solucionar isso. Nenhum cientista tinha conseguido dar uma explicação plausível para isso, tá? E hoje, 27 de julho de 2025, quantos anos depois, Cris? Ó, de 52 até 25. Mais de 70 anos. Mais de 70 anos. E agora, pessoal, a gente consegue ter uma explicação, Cris. É um momento absurdo, tá? E tem detalhes aqui que eu vou passar pra vocês. Porque finalmente a gente tem agora alguma explicação para essas coisas que estavam lá. A gente já vê isso há muito tempo. E no início falaram, estrela. Uma estrela que some, estrela que aparece do nada. Sim. Depois vieram, não, pode ser satélite. Mas peraí, satélite, aí voltaram lá. Como que acontecia isso quando a gente nem tinha satélite? Não tinha satélite. O Sputnik ele foi lançado em 1957. O que leva a uma outra questão. Ou seja, essas coisas não humanas, elas não são novas. Então, não. Elas já estão lá há pelo menos 70 anos. E aí a chave da questão era, ok, podia ser alguma coisa atmosférica que a gente não explica, podia ser uma falha na placa ali de captura, né? No momento ali da captura do observatório. No caso aqui foi o observatório Palomar, esse em específico que eu mostrei pra vocês. A chance era muito pequena, mas ela não podia descartar. Agora, nesse novo estudo que sai hoje, pessoal, 27 de julho de 2025, os objetos não aparecem na sombra da Terra. Na verdade, existe uma queda da visão deles em mais de 22 vezes. Ou seja, eles estão realmente lá, refletindo a luz do Sol. Eles estão lá, são objetos físicos reais. Hipótese mais provável, isso de acordo com ela, objetos altamente reflexivos em órbita próxima da geoestacionária. Ou seja, tipo satélite. Starlink, que não é nosso. Na verdade, seriam vários satélites que não são nossos e que estão nessa órbita, né, geoestacionária. É um negócio absurdo, pessoal. Ou seja, nesse caso aí, o buraco é muitíssimo mais embaixo, então. Não, e fica pior a coisa, Cris, porque o negócio é o seguinte, tem um evento que ela deu o nome de 3,9 Sigma, que isso, na verdade, é a raridade do evento, tá? Coincide com o famoso avistamento, Cris. O famoso avistamento de OVNIs lá em Washington, D.C., em 1952, tá? Tem um outro candidato que ela intitulou 2,0 Sigma, que bate com uma onda global de avistamentos de OVNIs em 1954. Porque tem uma diferença aí que a gente ainda não falou, mas que está lá também. Esses objetos, então, tem uma diferença para os nossos satélites. Porque os nossos satélites ficam lá. Eles não descem aqui para a Terra. Vêm aqui dar uma olhadinha e voltam. Não, eles ficam lá, eles estão presos lá no espaço, naquela órbita. E isso parece que não. Isso parece que tem o poder de vir aqui de alguma forma, em algum momento, ou pelo menos lançar sondas que vêm até aqui e voltam para essas coisas.
Ou seja, seria muito mais avançado do que a gente. Então, Muito mais aí avançado. até a gente poderia pensar, não, tá bom, satélite igual ao nosso? Não, não é igual. É esse que é o problema. Não é igual. Aí que tá. Não é igual, pessoal. E o negócio é o seguinte: o que foi essa onda de avistamentos, né? Que aconteceu lá em 1952? O negócio é o seguinte: foi isso, ó. Diversas pessoas, a população ali estava avistando OVNIs em cima da Casa Branca. Relato de controlador de voo, de piloto, de operador de radar e até de base de força aérea. Todo mundo estava vendo e confirmando, inclusive o governo dos Estados Unidos, objetos não conhecidos, ou seja, objetos voadores não identificados, sobrevoando a Casa Branca. Isso em 1952. Bate perfeitamente, Cris. Bate perfeitamente com isso aqui, ó. Com essas coisas também surgindo, esses transientes, que até então o pessoal falava, pode ser uma supernova, pode ser uma estrela variável, pode ser, sei lá, alguma coisa atmosférica. Tava tendo teste nuclear, né? Também bate com isso, com teste nuclear. O que não faltou, pessoal, foi gente cautelosa achando que podia ser outra coisa. Sim, sim. E é interessante esse caso de 1952, porque a gente tem ali essas aparições desses objetos todos. Sim. E esses objetos todos, você vê que a coisa foi tão grande que eles não conseguiram esconder. Não. Porque foi tão grande. Não conseguiram esconder. É público, é radar, é militar. Não, todo mundo. Piloto de avião comercial, no caso, né, que não era do exército. Pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos. Porque a gente sabe como os Estados Unidos têm essa tradição de esconder bem aquilo que eles consideram... Não só os Estados Unidos, viu? Não só os Estados Unidos. Não só, claro. Mas como eles acabam sendo ali, tinha o maior militar, tinha os maiores centros, a maior tecnologia. Ainda é o país mais poderoso do mundo país, na época, então, era mais ainda. Né? Era muito mais do que hoje. Era muito mais do que hoje. Tinha acabado de sair da Segunda Guerra, né? Acabam sendo meio que o ícone de tudo, que basicamente era esconder até então. Isso aqui é um dos maiores casos ufológicos da história. Só que muita gente desmereceu esse caso, muita gente fala que não tem nada a ver. Falaram até de uma coisa ali de um reflexo das próprias luzes da Casa Branca. E sim, isso explica alguns casos atuais que surgiram recentemente de pessoas falando, a gente viu lá algumas coisas sobrevoando a Casa Branca e de fato era um reflexo das luzes. Não é o caso dessa época, porque isso aqui foi pego por radar, isso aqui foi pego por piloto, isso aqui foi pego por controlador de voo e por muita gente, não deu pra esconder, tá? E agora, sobre essas coisas que a doutora Elizabeth Villarroel ela consegue mostrar pra gente, né, esses transientes, agora tá descartado, tá? Qualquer explicação natural, isso inclui asteroides, cometas, supernovas, estrelas variáveis, o que já estava descartado, mas agora também se descarta defeito de placa, tá? Ou seja, não é defeito ali no momento de captura daqueles transientes, desses objetos que somem para sempre, não é defeito, e nesse novo estudo ela também descarta defeito por conta de radiação de teste nuclear. Ou seja, interferência de alguma forma. Ou seja, qual que é a hipótese de acordo com o estudo? Os objetos seriam artificiais, composição dos objetos, espelho ou vidro, altitude dos objetos, possivelmente em torno de 40 mil quilômetros, ou mais alto talvez. Chance de erro, se assustem, 0,005% disso está errado. Essa é a chance de o estudo estar errado. Isso, chance desses objetos não serem artificiais, não estarem lá, e tudo isso foram eventualidades que levaram os cientistas ao erro. 0,005%. É bom dar bem esse número para os cautelosos. Quem quiser ser cauteloso agora vai ter que se apoiar... atente ao 0,005%. Exatamente. Até porque, assim, claro, o estudo ele vai passar ainda por revisão por pares e tudo mais. Só que, assim, eu dei uma olhada, pessoal. Inclusive, como o assunto é muita breaking news, por isso que eu peço, pessoal, deixa o like para esse vídeo ele viralizar. Ele tem que viralizar. Porque não é todo mundo que fala as coisas de forma aberta pra vocês. Cada like chega pra mais gente esse vídeo, hein? Cada like chega pra mais gente e a gente consegue passar essa informação pra mais pessoas e é simplesmente... Eu tô chocado, Cris. Você tá chocado? Vamos lá, vamos recapitulando. Então tem objetos físicos, possivelmente bem reflexivos, como espelho ou vidro, na nossa... Não são satélites humanos. Na nossa órbita. Na nossa órbita. E não são humanos. Não são humanos. Aí sobra o quê? Sobra alienígena ou então intraterrenos? Só se for.
São as duas hipóteses. Ah, Richard, mas não pode ser satélite mesmo? Será que ela não tá confundindo com satélite? Aí que tá. Os casos atuais, ela fala, é muito difícil discernir porque a gente tem milhares e milhares de satélites agora. Só que os casos de antes de 1957 não tem como ser porque era uma era pré-Sputnik, no caso, antes do lançamento do Sputnik 1, que foi o primeiro satélite enviado pelo ser humano para o espaço. Aconteceu em 1957. E essas coisas já aconteciam antes disso. Antes, tanto que esse avistamento aqui que aconteceu lá, que coincide com esses objetos serem pegos pelo Observatório Palomar, é de 1952, 5 anos antes de ser lançado qualquer satélite para o espaço. Isso levanta muitas questões. Sim. Por exemplo, nesse tempo todo, a NASA, a Agência Espacial Japonesa, a Agência Espacial Russa, ninguém viu isso por lá. Ninguém. Ninguém tem notícia. Ai, Richard, mas eu acho o seguinte, eu acho que pode ser que era algum país, sei lá, a União Soviética na época, né? Teste. Fazendo algum teste. Pessoal, o negócio é o seguinte, aí você teria que viajar tanto na maionese que pode ter certeza, seria muito mais viagem do que vida, civilização extraterrestre, inteligente, hiper avançada, monitorando a gente. Olha como você teria que viajar para pensar que isso aqui seria algum país tipo União Soviética. Em primeiro lugar, esse país teria que ter uma tecnologia hiper mega avançada que até hoje não se mostrou. 70 anos depois não se mostrou. Segundo lugar, eles teriam que ser ousados a ponto de sobrevoar a Casa Branca, de sobrevoar regiões sensíveis ali dos Estados Unidos, que seria uma declaração de guerra na cara escancarada. Terceiro lugar, teria que tudo isso acontecer e ainda por cima os Estados Unidos não ter poder e capacidade de derrubar qualquer coisa dessas. Ou seja, isso numa época que estava bombando o negócio de bomba nuclear. Sim, ou seja, você percebeu que você tem que fazer uma dança, uma volta tão grande nas probabilidades e possibilidades ínfimas que a coisa se torna irreal, se torna não plausível. Porque se você sabe, né, que nessa época, se a União Soviética apertasse um botão errado lá e passasse alguma coisa em algum lugar, já dava uma guerra nuclear. Uhum. E já era bomba voando para tudo quanto é lado, porque já estavam os dois lados ali, tudo engatilhados com as bombas. Então era melhor não causar esse tipo de problema. Sim, sim. Então, olha, fica difícil explicar esse negócio com, Fica difícil. Com qualquer outra coisa, tanto que o estudo deu resultado lá, não é. Então, pessoal, um momento marcante. Como eu disse, esse vídeo é uma breaking news total. Tá saindo urgente para vocês, para a informação chegar para vocês o quanto antes, tá? Mas eu ainda vou analisar o estudo em detalhes para passar... teremos mais detalhes. Teremos mais detalhes. Aguardem os próximos capítulos desse episódio. Agora, posso dar meu palpite? Até porque, antes de você dar seu palpite, Cris, uma coisa que chamou muito a atenção foi isso aqui também, ó. Olha isso. Isso aqui é o que os cientistas acreditam que esses objetos podem... A forma que esses objetos podem ter. Então, eles são altamente reflexivos. Seriam de algum material tipo vidro, ou metal, ou alguma coisa parecida, tá? E aqui são algumas possibilidades, ou seja, ó, aqui ele estaria refletindo por aqui, por aqui, né, no caso ele tenha essa forma estranha. Se ele tiver essa forma, ele pode refletir em alguns momentos quando bate perfeitamente, seria meio que um hexágono estranho ali, tá? Poderia ser meio circular também, poderia ser meio como se fosse um triângulo estranho ali, né? Como poderia ter algum formato bem estranho pra gente também. Fato é, tem que ter algum ponto que reflita a luz do Sol, que é o que a gente está vendo. Ou seja, nesse estudo ele mostra que esses objetos eles são reais, estão realmente refletindo a luz do Sol. Isso eles analisaram por conta do ponto em que esses objetos foram vistos no céu. Deu para entender? Então, se ele estava no ponto que era a sombra da Terra, a gente não via. Quando saía da sombra da Terra, a gente via esses transientes. Então, isso mostra que, de fato, são objetos físicos e que estavam lá. Que objeto é esse, Cris, que estava lá antes mesmo do ser humano mandar algo para o espaço? Tem um palpite. Diga seu palpite. Não matem o palpiteiro, inclusive, pessoal. Qual que é o seu palpite, Cris? Olha, o meu palpite aqui, diante disso aí que foi apresentado, eu apostaria mais em algo parecido com o jogo lá do Assassin's Creed. Ou seja, civilizações predecessoras, civilizações antigas, que já tiveram muita tecnologia, talvez deixaram essa tecnologia lá, que talvez nem funcione mais. Então talvez nem tenha mais ninguém hoje em dia de olho nisso. Como pode ser alguma civilização que ainda está escondida aqui em algum lugar. Ou seja, os Sabe por quê? intraterrenos? Isso seriam os intraterrenos que chamam por aí. Só Sim. que eu vejo de uma outra forma. Eu vejo como talvez
A gente mesmo, de um passado distante, escondidinho lá ainda tem domínio de uma tecnologia muito grande, porque o modus operandi é muito parecido com o nosso. É bem parecido, né? Essa coisa de ter, como se fosse não, seriam satélites artificiais, né? Exato. É muito parecido com o nosso. O modus operandi, o modo como vem, essas coisas aparecem, você vê que elas aparecem meio que sondando. E toda a forma de operar dessas coisas se parece muito com o que a gente faria se a gente tivesse essa tecnologia. Por exemplo, se a gente tivesse uma tecnologia de ter um satélite lá que conseguisse liberar sondas que viessem até aqui a atmosfera e voltassem. Percebe que é um tipo de tecnologia que a gente gostaria de desenvolver e que a gente teria. Sim, muito parecida, né? É muito, ou seja, o modo de pensar seria muito parecido com o nosso. Sim. Então eu apostaria mais em alguma coisa que tivesse a ver com a gente do que em alienígena. Sim. Esse é meu palpite. Seu palpite, não matem um palpiteiro, né? Eu acredito, Cris, que assim, existe a chance de ser intraterreno. E eu até acho interessante essa sua ideia. Faz muito sentido, tá? Mas diante da quantidade de estrelas que a gente tem no céu, lembrando que cada estrela que a gente tem no céu, ela tá tendo planetas orbitando, né? Cada uma delas, né? A grande maioria, se não todas. Eu acredito que a chance de civilizações inteligentes, ela é muito grande. Então, dada essa observação que a gente tem de algo que não é humano, ou pelo menos não nosso, da nossa era, tá? Poderia ser de uma espécie humana antiga que por algum motivo perdeu sua tecnologia, ou, sei lá, foi morar em outro lugar, não sei. Também existe essa possibilidade? Claro, existe. Mas eu acho um pouco mais difícil. Eu diria que... Você apostaria mais em aliens mesmo? Eu apostaria mais em algo alienígena mesmo. Alienígena no sentido estrito da palavra. Ou seja, que não é daqui, não teve origem aqui. De algo alienígena que passou, deixou esses satélites aí e foi embora porque a gente não conseguiu localizar nada muito perto aqui que poderia ser uma base deles. Sim. E talvez de vez em quando eles passem assim, vindo de algum lugar lá nas profundezas e passam assim meio que entre a órbita de Marte e da Terra para coletar as informações? Talvez, quem sabe, né? Veremos, pessoal, veremos. O negócio é o seguinte, notícia chocante, breaking news total, tá? Se gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e esperem, porque vai ter coisa nova, tá? Eu vou preparar vídeo novo falando mais sobre isso, eu vou analisar em detalhes o estudo, que com certeza tem detalhes magníficos. Não deu tempo de analisar todos os detalhes do estudo, eu dei um apanhado geral ali, uma leitura dinâmica, para passar a informação o quanto antes para vocês. Mas terá detalhes e vocês não perdem por esperar. Seguimos de olho em tudo que acontece no céu e no espaço. Inclusive, deixa a opinião de vocês aqui. O que vocês acham? Concorda mais com o lance dos intraterrenos que o Cris mencionou ou algo mais alienígena, como eu acredito? Ou então, se você tiver uma ideia uma outra melhor ideia ainda. Ou você acha que aquela chance de erro de 0,005% é a mais provável e que a gente deve ter muita cautela? Deixa aqui nos comentários também. Você é cauteloso? Seremos cautelosos? Deixa aqui nos comentários. Seguimos de olho em tudo que acontece no Sol, no céu e no espaço. E hoje é um dia que entra para a história da astronomia e do nosso conhecimento sobre o nosso lugar no universo. E até a próxima. Fui. Tchau.